Agora, e se você só tivesse 1 ano de vida? O que será que você faria? A gente pediu para o André Corvelo conversar com as pessoas e perguntar para elas. E se a vida fosse curta, né? Se você só tivesse mais 1 ano, o que será que você faria? Vamos ver. Vida corrida, trabalho que não acaba mais, trânsito, conta que não para de chegar. Tá bom. Você, se tivesse só mais 1 ano de vida pela frente, o que faria com isso tudo? E o que mudaria? Eu venderia tudo que eu tenho e ia curtir minha vida. Como? Ia viver minha vida, ia viajar, encontrar as pessoas que eu não vejo há muito tempo. Eu mudaria no sentido de acrescentar alguma coisa na minha vida. Realmente eu mudaria tudo. Tudo? Tudo. Chutou o balde mesmo. Chutar o balde mesmo. Eu trabalho como médica e então essa área é bastante pesada, né? Os pacientes sofrem muito, a gente sofre muito com eles também. Então eu ia querer cantar, porque eu faço aula de canto e eu ia querer cantar até pra eles. Wishing you were somehow here again. Eu tentaria, entendeu? Parar de pensar muito no que as pessoas vão achar de mim. Eu abandonaria completamente o trabalho e aproveitaria esse ano para curtir os meus filhos. Há jeito de fazer isso agora? Isso hoje? Não há jeito, porque se eu paro de trabalhar, eu não consigo manter o padrão de vida que eles têm. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou daqui a 1 hora, né? É uma pergunta que faz a gente pensar em tentar viver hoje o que a gente poderia fazer hoje. Bochecha, você, se você só tivesse 1 ano, você mudaria muita coisa? O que você faria? Muito difícil. Acho que eu, sei lá, tentaria restaurar meus cabelos, de repente, para morrer bonito, né? Porque, a primeira coisa, quando eu fiz 30 anos, meus cabelos caíram, né? A gente tava falando agora sobre a peça de teatro aí de vocês. Se eu pudesse voltar um pouquinho para voltar o cabelo, para ficar... Eu morreria bonitinho, né? Só cabelo. Você, Lídia, faria alguma coisa diferente na sua vida, muito radicalmente diferente? Eu acho que não. Não? Não. Eu gosto da minha vida. Que resposta boa, né? Nossa, gente, ela percebe que os dias dela são, né, valem a pena, né? Eu acho que tem isso na vida, assim, como você significa o que você faz e que essas coisas que você faz na vida tenham significado, né? Pra você, pra lhe façam se sentir realizada. Então, eu tô muito feliz com a minha vida. Vocês mudariam alguma coisa muito radicalmente? Olha, tem uma coisa que até esse trabalho nos faz pensar muito, porque ele fala sobre envelhecer e sobre morte, inevitavelmente, né? E a gente entende que morte é um tabuzão, a gente não fala disso. Então, de um modo geral, a gente está muito pouco preparado para lidar com ela. E no período dessa peça, a minha avó tava indo embora, assim. E foi um exercício muito grande entrar em contato com esse trabalho, porque ele me fez justamente refletir sobre como que eu me relaciono com a velhice dela, né? Eu não sabia lidar com isso, né? E com a minha também. Então, esse trabalho e perdas recentes também, que enfim, particularmente tive, assim, me fizeram redimensionar a vida e trazer um aspecto muito essencial para o que a gente escolhe fazer, né? Para o que a gente se implica na vida. Então, acho que isso é também um pouco lá o que a gente pensa no trabalho, que é a morte, ela te dá sabe? É isso aí, a vida é agora, sabe? A vida é sopro. Vambora, vamos aproveitar ela, vamos nos alegrar, né? Vamos vivê-la bem, sabe? E é tabu mesmo, né, Jairo? Tabu, falar né? de... E até onde a gente saiba, né? Tem começo, meio e fim, né? A gente tem que se preparar ao longo da vida da gente para esse processo, né? Da gente, das pessoas que estão em volta. E acho que o que ele já falou é super importante, né? De alguma forma, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Acho que é aproveitar e entender que tem um limite, né? Para um paciente... Oi. É que a gente está acostumado a odiar ou a ter pavor da morte, né? E se a gente pensar num universo, de fato, onde a morte não existe? Se a gente pensar nas implicações disso, Pois né? Como seria, por exemplo, o controle de natalidade desse lugar? Como é que seria a relação das pessoas com o divino, né? Com a religião? E com a falta do espaço? Como é que as pessoas lidariam com a falta de espaço? Comida. A gente está falando hoje muito de previdência Porque a violência ia social. aumentar muito, porque as pessoas iam... Qualquer coisa ia ser motivo para Eu acho que aniquilar elas teriam muito mais medo da morte se a morte... Não se a morte cessa, né? Nesse caso, sim. No caso da nossa peça, né? Onde as pessoas não morrem mais de naturais. Morte mas elas podem, naturais. né? Elas podem ser atravessadas por outra coisa, né? Sim. Serem atropeladas, por exemplo.
Mas aqui no livro Nas Intermitências da Morte, a morte entra em greve. Então, uma série de coisas... O mundo começa a entrar num caos absurdo. E aí você começa a olhar pra morte de uma maneira positiva, assim. Exatamente. Né? Precisa de renovação o mundo, né? E muitas vezes o que a gente vê, né, no dia a dia da medicina, assim, pessoas que têm um prognóstico, né, assim, né, tem 1 ano de vida, tem 6 meses de vida, e aí como que isso impacta, né, o que falta para elas de vida e como elas muitas vezes reorganizam a vida toda delas, né, a ponto, né, de aproveitar, né, esses últimos meses ou esse último ano, porque assim, para muita gente é uma realidade, né, infelizmente, assim, a gente tem começo, meio e fim, né. Deixa eu ver aqui, o que você faria se você só tivesse 1 ano de vida diferente na sua vida? Eu ficaria mais tempo com a minha família e viajaria mais. Viajaria mais. Você? Também aproveitaria a minha família, mais com a minha esposa, e ia conhecer o mundo, que é muito grande. É engraçado que a família aparece em quase todas as falas. Ó, o que você faria? Basicamente a família também. Acho que é o principal, é a família. Então eu me juntaria e ficaria mais com ela. Você? Também ficaria mais tempo com a minha família e comeria muito. Comeria muito? Essa é boa, comeria muito. Já há 1 ano só mesmo. Érica, o que você faria diferente? Eu também ficaria mais tempo com a minha família. É? Agora, olha que engraçado. Será que não dá, né, pra gente no dia a dia reorganizar pra ter um pouquinho mais de tempo? Precisa ter, assim, ó, a ameaça de um último ano só de vida, né? Você acha que, por exemplo, se você tentasse, você conseguiria reorganizar pra ficar um pouquinho mais com a sua família? Acho que sim. É? Acho que sim. Mas a gente não pensa nisso, Eu não penso. Na hora da correria, do dia a dia, não vai pensando nisso, né? Verdade. Você faria o quê? Tá toda sorridente. Eu curti muito. Ia curtir muito. Só nada de trabalhar. Nada de trabalhar. Nossa, muita gente também falando do trabalho, né? Como é bom quando você pode ter uma relação com o trabalho, que ela não é só a fonte de renda, mas ela também é ali. Você tem isso, né? É a fonte de prazer também, né? É prazerosíssimo, assim, a minha profissão. Tem essa coisa de alegria, de levar alegria para as pessoas e também de absorver. Então, para mim seria ideal, também seria lindo. Infelizmente é isso mesmo. Muitas pessoas não têm com o trabalho a relação, como você falou, de ter um significado, de gostar daquilo que faz. Então, se soubesse realmente que só teria 1 ano, acabaria eliminando o trabalho. Eu também não acho que, para mim não, eu acho que o trabalho entra como uma das partes prazerosas do meu dia, felizmente, né? A gente está com a Chandelle e com o Igor com uma peça chamada Elefantes em cartaz, né? E que trata um pouco dessa nossa relação com a velhice, seria isso? Com a morte também? Isso, trata da maneira como a gente lida com a nossa velhice e com a velhice do outro, né? A gente vive num mundo hoje em que esse assunto envelhecer, ele é banido, né, da nossa vida. Assim, a gente não quer saber de rugas, a gente não quer saber de um corpo que vai perdendo colágeno, vai perdendo tônus. A gente não quer saber disso, né? A gente se distancia desse assunto. E a nossa peça é uma metáfora, na verdade, desse mundo que a gente já vive, dessa nossa realidade, né? A peça fala de uma sociedade em que a medicina, né, a ciência chegou num nível de avanço em que as pessoas não envelhecem mais. Elas tomam uma pílula, né, que faz com que elas parem de envelhecer aos 20 e poucos. Isso na peça de vocês acontece? Isso. Então, assim, por exemplo, todos nós, eu, Igor e o resto do elenco, a gente faz personagens que já têm 65, 70 anos. Eu já começo a peça com 105. Você começa com 105? Mas com essa aparência, assim? Com essa aparência aqui. Isso, dá certo, gente? Só me conta, assim, de ficar jovem pra sempre? Porque a gente tá caminhando pra isso, né, Jair? Tem Moscou, não foi isso? Na Rússia não descobriram aí semana passada tem uns 2 trabalhos aí divulgados de pílulas, moléculas que eles estão pesquisando que prometem, assim, uma vida muito longa. Eles pensam até numa vida quase eterna. Eu acho um pouco de exagero, né? Foi exatamente esse tipo de pesquisa que nos motivou 4 anos atrás. É uma peça que a gente já viajou bastante pelo Brasil. Que uns cientistas malucos diziam, olha, daqui a 50 anos o homem não morrerá mais de causas naturais. O homem o homem que vai ter 1000 anos já nasceu. 1000? 1000 anos. E aí você fica meio, esse cara é maluco, né? Só que, de fato, a medicina evolui num passo muito acelerado. E aí a gente partiu dessa premissa lúdica, né? Até o Saramago, As Intermitências da Morte, foi uma referência também, né? Que é um livro onde a morte entra em greve. A morte não acontece mais.
como é que fica a sociedade nisso aí. Mas isso te anima? Ou seja, a ideia de uma vida assim muito longa, eterna, é uma coisa que você acha que é legal? Então, eu acho que a gente acaba perdendo aí muita coisa também quando a gente começa a querer colocar esse desejo de permanecer jovem à frente. A gente começa a perder uma série de coisas que o tempo, né, e o corpo e as modificações que a gente tem nos dão. A gente fica numa loucura querendo andar na contramão disso e perde uma baita oportunidade linda que é envelhecer mesmo. E a peça fala disso. E é um trabalho muito, muito especial para nós. Que a gente está lá no Teatro Poeira, de quinta a domingo. É a última temporada da peça. Tem um ator de 74 anos conosco, Porque né? a gente não vai conseguir mais fazer a peça, a gente já faz há 4 anos. Tem que ser a última temporada. Daqui a pouco a gente for velho, porque são jovens nesse lugar, entendeu? Ah, não, vocês não podem... Não, eu sei, mas é porque quando a gente começou a gente tinha 25 anos. Agora a gente tá com 30, daqui a pouco, entendeu? Não dá mais. Tem que mostrar que os personagens seriam mais velhos e vocês mais jovens. A gente pediu pra minha parceira Mona Lisa de Perron ir pra rua, tentar ouvir algumas pessoas sobre o tema. E a gente falou, será que vai ser difícil ela conseguir esses depoimentos? Ela usou um artifício que deu muito certo. Vamos ver. Uma das coisas mais difíceis para quem passa por um abuso sexual é falar sobre isso. Então a gente veio para as ruas com a seguinte pergunta: se você já sofreu algum tipo de abuso sexual, marque aqui. A gente quer saber quem tem coragem de falar sobre isso. Você já sofreu abuso sexual? Já sim. Foi no meio da família mesmo. Eu tinha 8 anos de idade e uma pessoa da família, ela saía de manhã e a outra pessoa, que era um homem, saía mais tarde para trabalhar. E eu ficava lá na casa deles. Então, naquele período assim, eu deitada, eu via que ele encostava em mim, passava a mão em mim e eu contei para minha família e ninguém acreditou. O pai de um amigo meu, por exemplo, ele tinha uma filha, mas ele cismava comigo, ele me achava assim. E eu era uma criança, eu tinha 10 anos e sempre que ele podia, ele queria passar a mão no meu corpo, sabe? Você chegou a contar aos seus pais? Você teve coragem de contar? Pra minha mãe. Foi tranquilo contar? Foi. Minha mãe é muito aberta comigo. Conto qualquer coisa pra ela. Aos 9 anos eu sofri um ataque, um abuso, entendeu? Só que eu era pequeno, então não tinha como eu resistir, entendeu? Quem foi que ele abusou? Pessoas mesmo, vizinhos mesmo do local. Eu fui contar há pouco tempo agora pra minha esposa. Carreguei isso comigo durante a infância e tal. Tive que buscar até partes religiosas pra poder eu tirar isso de mim. Hoje em dia eu levo minha vida tranquilo. Eu faço esse trabalho aqui, mas por trás do trabalho tem uma tristeza, entendeu? Não é mais aquela coisa massiva, mas aliviou bastante. Procuramos acompanhamento médico, psiquiátrico no caso, entendeu? Eu fui com ela foi comigo, a gente foi superando aos poucos. Por que você resolveu parar e marcar e contar isso pra gente? Sim, aos 11 anos de idade, entendeu? E assim, só depois de muito tempo que eu tive coragem de me abrir com a minha irmã, né? Até a minha irmã mais velha. Então, eu subi dentro de casa e quem cometeu isso foi meu pai, né? Foi muito difícil, porque eu tentei falar com a minha mãe, não sei se ela não deu atenção, né? Eu ficava sem falar com as pessoas, eu me fechei muito, né? Então foi difícil. Sua filha sabe dessa história? Não, tá sabendo agora. Por isso que me causou tanto impacto, entendeu? Eu não sei como ela vai reagir. Não quero que você crie raiva de nada. Se entenda, acabou, foi uma mente doentia, vamos dizer assim. Bom, a gente está recebendo aqui a Érica e a mãe dela, Noêmia Vicente. A Érica foi uma das mulheres que escreveram pra gente e que tomou essa coragem depois de assistir aqui no programa o depoimento de uma outra mulher falando sobre isso pela primeira vez. Érica, como é que você assistiu aquele depoimento? Você estava em casa e assistiu o depoimento? Eu estava em casa e assisti e aquilo me impactou bastante, porque eu me vi.
Eu me vi naquela mulher e eu nunca tinha falado isso com ninguém. Hoje é a primeira vez que eu estou abrindo assim abertamente com todo mundo. Inclusive nem com a minha mãe. Eu tinha sentado para conversar sobre isso. Noêmia, vocês sabiam que essa situação tinha acontecido, mas vocês nunca pararam para conversar uma com a outra ou para tentar, de alguma maneira, tomar alguma postura em relação ao que aconteceu? Então, ela criou um bloqueio, né? Então, ela não falava sobre isso. Ela veio a falar às vésperas, né, da gente vir para o programa. E aí, como é que foi para você chegar para ela, para vocês sentarem? Eu imagino o quão difícil deva ter sido para você olhar. Hoje já você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 30 anos. Você já tem filha? Eu tenho uma de 14 anos. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Então, o que eu ia falar? Entendeu? Para quem que eu ia falar? O que exatamente? Porque eu não sabia o que era. Hoje, quando eu lembro, é como se eu vivesse tudo de novo. E era o seu avô? Era o meu avô. O pai da Noêmia? O pai da minha mãe. E você chegou você que descobriu, Noêmia? Como é que foi? Então, eu desconfiava, né? Que algo estava errado. E naquele dia eu cheguei mais cedo. Não, eu fui dar uma volta e retornei. E entrei lentamente dentro de casa, na pontinha do pé, quando eu vi o meu pai mostrando a revista pornográfica para elas e incentivando, né? Eu agredi ele, fui embora de casa, né? Só que a necessidade fez com que eu voltasse, porque eu nova, sozinha, com 2 filhas, né? E eu retornei. E as meninas ficaram com você? Ou ficaram... Logo que eu descobri, as minhas filhas, elas ficaram com o pai. Né? Só que a Érica, ela sofria muito. E devido a... Ela ficou muda. Ela não falava. Ô, Jairo, isso é um comportamento natural, né? Acredito eu. Eu não sabia o que estava acontecendo. A primeira informação que acho que é super importante a gente lembrar é assim, que é extremamente comum que o assediador, né, seja alguém da família ou alguém que está muito próximo, né? 85% dos casos, essa é a situação que acontece. E essa reação, né, que elas estão contando para a gente é muito comum, né? A criança fica paralisada, fica com medo, não sabe como reagir, ela fica impactada diante daquilo que está acontecendo. Né? E muitas vezes o silêncio é a lei, é a regra para tentar preservar a estrutura familiar, né? É um avô, é um pai, é um tio, né? Que verbalizar, exteriorizar isso pode destruir a família, pode acabar com a família. Então a criança tem medo, ela se sente culpada, né? Muitas vezes a mãe ou até alguma pessoa que sabe também fica meio emparedada diante daquilo. Então essa situação acaba ficando, às vezes mantém esse silêncio e essa situação por anos, né? E você falou da culpa, é interessante porque ali até na reportagem, o artista de rua, ele quase que se explica, né? Ele diz assim, não, porque eu sofri o assédio quando eu era criança, eu era muito pequeno, não pude reagir. Ele vai se explicando como se fosse dele a obrigação de se explicar. E a gente sente que ela também acaba tendo uma dificuldade muito grande de falar disso. Imagino o quanto isso deva ter impactado a sua vida inteira. A minha vida inteira, com certeza. Essa imagem voltava para você em várias situações da sua vida. Na verdade, Fátima, de uns tempos para cá, no caso, depois que a produção entrou comigo, que aí eu parei para pensar tudo isso. Porque até então, é como se eu não tivesse reconhecido para mim mesma que eu tinha passado por isso. O que mudou reconhecer isso para você? De que maneira isso te ajuda a falar sobre isso? Então, hoje eu estou um pouco mais liberta. Depois que eu passei a falar mais, inclusive eu conversei até com meu esposo sobre isso. A gente está 10 anos junto, eu nunca tinha falado para ele sobre isso. E é libertador, né? Logicamente que a gente não vai esquecer o que a gente passou, mas ameniza um pouco, sabe? Em saber que tem pessoas que estão ali do seu lado. Os psicólogos, os psiquiatras são anjos enviados por Deus, né? Que estão ali para estar ajudando, para estar auxiliando a gente. É aquela história de que você não pode mudar o que já foi, né? Mas você pode tornar a sua vida... E é possível você tornar a sua vida melhor do que ela era se você conseguir falar sobre o assunto, né? E hoje, Fátima, eu estou aqui com o intuito de impactar também, porque do mesmo jeito que eu fui tocada quando aquela mulher levantou da plateia, eu espero que muitas hoje tenham voz para falar. Não fique quieta, que já passou, que está passando e que vão passar ainda.
entendeu? Para falar, gente, pelo amor de Deus, não guarda isso, porque isso é para a vida toda. Fátima, isso é super importante, né? Cada vez que a gente consegue um depoimento tão forte, alguém que vem contar essa história, a gente cria uma cadeia de ações e de reações que pode fazer, né, com que de alguma forma mais gente consiga se libertar, mais gente consiga falar e sair desse silêncio, né? Que é um silêncio que muitas vezes é gerador de depressão, infelicidade, tentativa de suicídio em milhares e milhares de mulheres todos os dias. Todas as pessoas que estudam o assunto, que se tornam especialistas nesse assunto, dizem que é super importante a gente falar, porque só assim a gente vai poder ajudar as vítimas. Vou mostrar aqui no telão para vocês o trabalho de um fotógrafo, do Márcio Freitas. Essas fotos são da exposição Nunca Me Calarei. Se a gente observar, são todas fotos de mulheres que em algum momento da vida passaram por abuso sexual. As fotos têm expressões das mais diversas, mas a vontade de todas elas é a mesma, é de romper o silêncio, é de falar. A gente tratou desse tema recentemente, no meio de março, e surpreendentemente na nossa plateia tinha uma pessoa que falou pela primeira vez sobre um abuso sexual sofrido aos 7 anos. E depois que ela falou aqui com a gente sobre isso, ela se emocionou, todos nós ficamos muito comovidos com aquele drama. Nós recebemos muitas mensagens na Central de Atendimento ao Telespectador pedindo para que a gente voltasse ao tema. Muitas mulheres falando sobre isso. A gente vai ouvir agora trechos que nós retiramos dos e-mails mandados por essas mulheres e que foram gravados nas vozes da Ana Beatriz Nogueira, das atrizes também Júlia Rabelo e Marcela Rica. São trechos do que elas escreveram contando para a gente. Vamos ouvir. Tenho 45 anos e passei por isso aos 9. Eu nunca tinha contado para ninguém. Ainda sou reflexo da menina que era, totalmente perdida. Nunca ninguém entendeu o motivo da minha rebeldia e da minha raiva. Choro sempre. Parece estar vivo dentro de mim. Até hoje não consegui me encontrar. Foi na minha infância. Até hoje eu não consigo dizer a ninguém. Eu sinto vergonha. Sempre que eu ouço esse tema, volta tudo. Não sabemos como falar. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso país. Estou ferida como sempre estive. Uma ferida aberta que nunca se fecha. Sabiam que o tempo todo colocam a culpa na vítima? Eu fui abusada por pessoas que eu costumava chamar de tios, que frequentavam minha casa. Hoje eu tenho 39 anos e eu ainda não consegui esquecer. Passei por isso, só que com meu avô. Na época, eu deveria ter uns 4 anos. Hoje eu tenho 30 e eu não gosto nem de lembrar. É como se eu vivesse tudo de novo. Me dói muito. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a Ana Beatriz Nogueira, a Júlia Rabelo e a Marcela Rica que gravaram pra gente. E volto a dizer, são depoimentos reais, são histórias, ninguém escreveu isso para contar pra gente. E o que é mais grave é que a gente sabe que esses casos que a gente conhece são sempre subnotificados.